Deus seja louvado. Olá, pessoal. Estão me escutando direitinho? Ok. Gente, hoje eu estou aqui, eu e a Valentina, minha irmã, e é um prazer em estar mais uma segunda-feira aqui com vocês. E antes da gente começar a fazer a nossa oração inicial, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer? Eu tenho. Por favor, então, pode falar. Tenho que agradecer, primeiro, por Deus dar mais um dia de vida e por poder participar desse grupo que, como eu estava falando com o Mateus, Deus tem usado jovens como vocês para levantar os marcos antigos. Então, que Deus continue abençoando vocês. Amém. Mais alguém? Mais algum pedido ou mais algum agradecimento? Eu gostaria de agradecer. Pode falar, Helena. Agradecer por finalmente estar de férias da faculdade, né? E graças a Deus, Deus ajudou para passar direto para a honra e glória dele e poder voltar a participar com vocês. Estava fazendo. Ok. Mais alguém? Eu gostaria de agradecer a Deus por como Ele tem estado conosco, como Ele tem abençoado a gente, e pedir oração para esse ano que está vindo agora, que eu e o Marcelo tá com uns planos de mudança e tudo mais. Que Deus nos abençoe e ajude a gente. Benção. Amém. Mais alguém? Senão nós já podemos fazer nossa oração e começar nosso estudo. Eu acho que não havendo. Vamos fazer uma oração então para a gente começar nosso estudo? Peço que feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, amável Pai, Senhor, muito, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por sua mão que tem nos guiado. Obrigado porque o Senhor esteve com a gente em todos os momentos, nos ensinando, Pai, a cada passo que nós damos, Pai. Muito obrigado. Senhor, nós agradecemos também por mais uma oportunidade de mais uma segunda-feira a gente estar aqui estudando, Pai, juntos. Nós lhe agradecemos grandemente. Peço especial que o Senhor ilumine o Roberto que vai falar para a gente e que o Espírito Santo, Pai, possa estar aqui com a gente nesse estudo, por favor. Isso que eu lhe peço, isso que eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, os próximos momentos com o nosso amigo Roberto, e eu peço quem puder ligar as câmeras para a gente ficar mais pertinho. Vai ser uma bênção. Contigo os próximos momentos, então, Roberto. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Hoje eu vou aparecer pouco, vou deixar o santuário aparecendo um pouquinho aí. Mas vai ser um estudo aí conforme nós já estamos estudando. Eu gostaria da participação de vocês. Espero que vocês tenham lido o capítulo do livro. E a gente vai tirar algumas lições aí importantes. Eu vou pedir acho que o Enzo vai colocar o slide para mim, Enzo. Eu vou pedir para o Enzo aí para a gente economizar a internet. E em roça a gente sabe como é. E eu vou fazer uma introdução inicial, só para vocês verificarem a importância disso. Depois a gente vai para o livro, vai fazer um resumo do livro. E no final eu vou mostrar para vocês a importância do santuário pela Bíblia. Tá? A gente vai ver o santuário na Bíblia em vários momentos chaves. Tá? E aí nós vamos encerrar dessa forma, tá bem? Então, primeiro a gente vai fazer a introduçãozinha, depois a gente vai para o livro, comentar aqui o livro, aí eu vou precisar de vocês, e por último a gente encerra com a Bíblia ali, o santuário. Vamos fazer um panorama geral da Bíblia, no santuário na Bíblia, tá bom? Lembrando a vocês que hoje o assunto é santuário terrestre, mas não tem como falar do terrestre e do celestial separado ou vice-versa, né? Então, tanto o santuário celestial quanto o terrestre, eles sempre vão estar com uma interligação entre eles. Então, não dá para a gente falar de um e não falar do outro, apesar que eu não vou me atentar ao celestial hoje.
A gente vai passar algumas coisas? Vamos, porque vai comentar algumas coisas sobre. Mas hoje o foco é a gente entender um pouquinho esse santuário terrestre, tá bem? Depois depois dessa introdução, a gente verifica um pouquinho o santuário aqui com vocês. Bom, vamos lá então. Pode passar a primeira, só para a galera ver aí como a gente está estudando o livro História da Redenção, que é da irmã White. Inclusive, o Evangelismo 221 e também a Carta 208 diz claramente que a compreensão correta do ministério do Santuário Celestial constitui o alicerce de nossa fé. Novamente, reiterando a vocês, a questão do Santuário Celestial ser muito importante para a gente entender o alicerce. Ou seja, sem santuário não fica doutrina nenhuma em pé. Então, se a gente não entende santuário, a gente está defendendo coisas sem entender de fato o que a gente está defendendo. E como o nosso foco é o terrestre, o santuário celestial, a cópia foi o terrestre, que foi feita uma cópia do celestial, né? Então, por isso que eles estão meio que interligados. Pode passar o próximo? O próximo slide. Ele passou aí. Aí no grande conflito, que nós vamos ver isso lá no capítulo 53 do História da Redenção, o santuário no céu é o grande centro da obra de Cristo em nosso favor. Tá? Então, Cristo está no santuário celestial trabalhando por nós hoje. Então, é por isso que é importante entendermos a questão do santuário. Pode pôr o próximo. Aí, ó, Patriarcas e Profetas, que também é um livro que está juntamente com a História da Redenção. Diz ali, ó, os lugares santos feitos à mão deviam ser figura do verdadeiro, figura das coisas que estão no céu. Ou seja, esse santuário que vocês estão vendo aqui tem uma figura dele no céu. Uma representação em miniatura onde Cristo, o grande sumo sacerdote, depois de oferecer a sua vida em sacrifício, ministraria em prol do pecador. Ou seja, muitas pessoas acreditam que depois que Jesus morreu, acabou. Não tem mais nada a ser feito, nada resolvido. Só que o santuário mostra que não é verdade. Jesus ainda trabalha por nós depois do seu sacrifício. Tá? E esse, inclusive, é o ponto-chave do porquê é importante a gente entender sobre o santuário. Pode pôr outro? Para que vocês saibam, a palavra em hebraico para santuário é Mishkan, que significa habitação. E não é uma habitação comum, né? Obviamente, vocês sabem que Deus habitou no santuário e o que Deus queria mostrar com o santuário? Primeira coisa é que não só ele é santo, mas aonde ele habita também tem que ser. E o santuário fez com que isso ocorresse. Então, a habitação do santuário era uma coisa muito minuciosa, vocês vão ver isso conforme a gente for estudando, né? Hoje vai ser só um panorama geral, mas depois vai ter vários e vários locais que a gente vai falar sobre santuário, até porque santuário resume tudo. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente acha de Bíblia, tem santuário no meio. E o santuário que a gente vai ver, pode passar isso, é esse aí da tela que vocês vão ver agora, aonde está falando sobre o tabernáculo de Moisés. Então, o tabernáculo de Moisés, então, a partir do Êxodo 35 até o Êxodo 40, vocês vão ver várias coisas ali falando sobre dimensão de santuário, dimensão de móveis, dimensão, cortinas, como fazer, roupa de sacerdote, tudo isso vai estar aí dos capítulos 35 em diante, desde quando Deus pediu ouro, prata, né, todas as coisas ali para que fossem realizado esse tabernáculo que vocês estão vendo. A gente vai ver um pouco mais sobre ele conforme a gente for estudando. Esse aqui era o ponto inicial. Então, para que vocês saibam aí, esse santuário de Moisés ficou por 487 anos em pé. Tá? Então, desde 1445 até 958 anos. Tá? Antes de Cristo, vocês sabem que vai descendo ali. Então, foi 487 anos, tá? Bom, vamos então aí, se alguém quiser comentar alguma coisa desses primeiros pontos aí, do primeiro parágrafo, porque no segundo parágrafo está falando sobre tamanho, forma e material. E aí eu queria dar um pouquinho para vocês aqui do significado de cada um desses pontos. Alguém gostaria aí de comentar alguma coisa desse início?
Senão a gente vai aqui para o segundo parágrafo. Eu achei bem interessante essa questão das medidas, viu, pessoal? Eu não sabia sobre isso e depois disso começou a me matutar algumas coisas na cabeça. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês agora. Ali está falando que o tabernáculo foi feito de acordo com a ordem de Deus. Vocês vão ver isso lá no capítulo 35, logo no finalzinho do capítulo 35 do Êxodo, onde Deus fala para ele construir da forma que ele estava vendo, tá? Então, Moisés, ele copiou, não exatamente, óbvio, mas ele copiou um santuário que já existia no céu e ele fez essa miniatura como a própria irmã White e a própria Bíblia nos descreve. Só que tem uma coisa interessante. Primeiro que a forma do santuário é retangular, né? Vocês dão para perceber aí. Eu vou dar aqui para que vocês... Deixa eu ver se é aqui. Aqui. Aqui começa o pátio. Vocês estão... Vou ver aqui se vocês conseguem dar uma olhadinha. Então, vocês estão vendo aí o pátio, onde está o altar do sacrifício. Esse fogo foi Deus que acendeu e ele nunca apaga, tá? Depois vem a pia, tá bem? Vem a pia aí. Aí os móveis do santo, que é o candelabro, a mesa e o altar do incenso. E aqui fica a Arca da Aliança, tá bem? Como vocês estão dando uma olhadinha aí, tá? Então, a primeira coisa é que a forma dele é retangular. Nós já vamos entender alguma coisa sobre isso. Tem o tamanho dele, que a gente vai mostrar para vocês os tamanhos, e também o material. Sobre a questão do material, tem uma coisa que me deixou muito intrigado. Se vocês prestarem bem atenção aí, eu não sei... Ó, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo essa coluna aqui, ó? Vocês estão vendo a coluna? A coluna ela é para o lado de dentro do santuário. Geralmente, vocês vão ver fotos da coluna para fora, mas a coluna não dava para ver para o lado de fora, porque o linho cobria essa coluna. E o linho faz toda a diferença, porque o linho é a justiça de Cristo. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum, tá? Então, esse linho cobrindo essa coluna é de suma importância. Então, não se dava para ver a coluna para o lado de fora, somente pelo lado de dentro. E essa coluna significa justamente a nós, humanidade. Se vocês prestarem bem atenção, são 20 de cada lado de colunas, mais 10 nas extremidades, ou seja, totalizando 60 colunas. E 6 vocês sabem que é o número do homem, tá? O homem foi criado no 6º dia. Então, tem tudo uma interligação. Também essa coluna significa Jesus na sua humanidade. E se vocês prestarem atenção, no pé dessa coluna está bronze e no topo está prata. Bronze é pecado, maldição, e a prata é redenção. Ou seja, isso aqui, essa coluna significando Cristo, é Cristo, aquela escada que vocês viram do sonho de Jacó, onde bate no solo, mas essa escada também toca o trono de Deus, tá? Então, para Jesus seria a humanidade de Cristo, tá? E para nós, somos eu e você que precisamos estar com a justiça de Cristo, né? Temos que estar cobertos com essa justiça. Então, isso aqui é bem interessante porque a madeira usada para fazer os móveis e as coisas do santuário é a madeira de acácia, que é uma das... É muito boa a madeira, só que ela é uma das piores madeiras para trabalhar, porque ela tem nós nela. Então, às vezes, você está lá trabalhando na madeira de acácia, do nada me aparece um nó, uma coisa bem feia no meio da madeira. Aí, o que você tem que fazer? A pessoa vai arrancar esse nó e trabalhar ela toda de novo, porque vai ficar um buraco nesse nó. É a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes a gente está trabalhando numa área da nossa vida e aí a gente cai, comete pecado. Aí Jesus tem que fazer o que com nós? Eliminar esse pecado e não começamos dali em diante. A gente regride e aí tem que botar tudo de novo para voltar naquele ponto que você estava. Então a madeira de acácia é uma madeira muito complicada e é exatamente como é nós. Então até mesmo a madeira usada já denota cada um de nós. Então, tudo no santuário tem um simbolismo. Não está ali a madeira de acácia por acaso. Não está ali a prata por acaso. Não está o ouro por acaso. O ouro, inclusive, significa divindade. Ok? Por isso que o ouro você só vê no santo e no santíssimo. Você não vê ouro na parte do pátio. Por quê? Pátio é o mundo. Pátio, o mundo que eu digo assim, é aqui, onde Jesus teve que vir para cumprir a parte dele
aqui na terra. No céu só tem santo e santíssimo, não tem o pátio lá. Então, Jesus teve que sair de lá para resolver a questão aqui, tá? Então, essas são algumas coisas interessantes. Agora, eu gostaria que o Enzo passasse para mim e depois eu deixo vocês dar uma comentada de novo. Eu quero que vocês deem uma olhadinha. Pode passar para mim, Enzo? Isso aqui eu achei interessante. As medidas do santuário, tá? O pátio tem 50 metros, a largura dele 25, a altura 2,5, mais ou menos, tem a coluna aí do pátio que vocês estão vendo, tá? Obviamente, isso aqui é uma miniatura da miniatura que a gente tem aqui. O comprimento dele, pode voltar isso, só um minutinho? Pode dar uma voltadinha aí. Ou se não, pode deixar. Pode deixar aí, não precisa voltar, não. Ali era a questão do pátio. Pode voltar, volta então, Enzo. Volta para mim, por favor. Aí. Então, aí só para que vocês possam ver. A medida em côvado disso, do pátio, por exemplo, está no capítulo 26 do Êxodo, do 9 ao 19. Aí é mais ou menos a metragem, contando que um côvado é da ponta do dedo até o cotovelo, tá? Então, cerca de uns 45 a 50 centímetros era um côvado bíblico, tá? E aí o pátio tem cerca de 300 côvados, que dá 100 do lado norte e sul e 50 de largura do lado oeste e leste, tá? O muro aí, totalizando não o muro só do pátio, mas ali já é do santuário junto, tá? O santuário aí tinha cerca de uns 5 metros de altura. Pode passar para mim, Enzo? Que essa outra parte é uma parte interessante, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. O santo, ele é um pouco, ele é 2 vezes o Santíssimo. Se vocês perceberem, deixa eu colocar aqui para vocês verem. O santo, ele é 2 vezes o Santíssimo. Se vocês perceberem aqui, ó, o santo, ele tem 2 vezes o tamanho do Santíssimo. E aí o santo, ele tem 20 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Se você fizer isso, fazer a metragem dele, daria 20 por 10 por 10, que dá 2.000 côvados cúbicos. Ok? Prestem atenção nisso aqui, porque eu achei interessante, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que pode ser, mas pode não ser, mas é muito interessante. O Santíssimo, ele tem 10 de largura, 10 de altura e 10 de comprimento, totalizando 1.000 côvados cúbicos. Ou seja, 10 ao cubo. E é justamente a questão do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Achei bem interessante isso aqui, viu? E lá em Crônicas 4, 1, 2 Crônicas, ali diz do altar do sacrifício, que era bronze, o pátio do templo de Salomão media em côvados, cerca de 20 por 20 por 10, que totaliza ali 4.000 côvados. Agora, olha que interessante. Nós temos 2.000 côvados, nós temos 1.000 côvados e nós temos 4.000 côvados. Isso dá 7.000 côvados, certo? 7.000 côvados. Agora, prestem atenção na próxima aí. Pode passar para mim. Isso aqui eu achei bem interessante, irmãos. Como o santuário é algo assim bem minucioso. 4.000 côvados seria o pátio. Ou seja, antes de Jesus. 4.000 anos. Tá? Aí depois vem 2.000 côvados, seria o santo, pós-Jesus, que é onde nós estamos. E depois teremos 1.000 anos no Santíssimo, que seria a questão milenar, morar com o próprio Cristo. Isso daria total de 7.000 côvados, que seria ali, Deus sempre trabalhou, né, muitas coisas com 7. Então, ali seria 7.000 anos. Lembrando a vocês que eu não estou colocando data, tá? A gente não sabe dia, mês ou ano, mas o tempo está muito próximo. E eu achei bem interessante que o próprio santuário aparenta nos dar uma luz sobre esse assunto, tá? Obviamente, não estou aqui concordando com as pessoas aí, Jesus vai voltar em 27, Jesus vai voltar em 30, a gente nem sabe porque o calendário está todo bagunçado, certo? Esse foi um dos primeiros pontos que Satanás já mudou lá em Daniel 7:25, que ele ia mudar o tempo e a lei, tá? Então, os tempos estão todos bagunçados. O fato é que o tempo nós estamos sabendo, e esse tempo está muito mais próximo do que nós imaginamos, tá? Então, achei bem interessante. Aqui eu coloquei essa parte porque está falando justamente sobre o tamanho, a forma e o material do santuário, ok? Então, para que vocês possam recapitulando, o bronze é pecado, maldição, por isso que era uma serpente de bronze, Jesus se fez pecado por nós, tá? A redenção fica com a prata e o ouro é divindade, tá bem?
E aí a questão do tamanho desse santuário, que era muito grande, né? Imagine só um santuário desse carregado por esse povo aí, não deveria ser fácil. Bom, ser levita não era algo fácil, hein? Por isso que como que é que fala lá, o pessoal para de trabalhar? Eles se aposentam com 20 anos, viu? O levita começa a trabalhar com 30 e acaba com 50, porque o trabalho deles era árduo, tá bem? Mas passa o próximo para mim, Enzo, para ver se tem alguma coisa, porque eu acho que é até aí e depois é só no final. Só dá mais uma passadinha para mim confirmar. E quem quiser dar uma comentada agora, fiquem à vontade, tá bem? Essa parte aí é até o segundo parágrafo, tá bem? Sobre a questão do tamanho, a forma e o material. Isso, depois a gente volta nesse aí, Enzo. Não sei se alguém tá afim de... Ninguém levantou a mão, então vou continuar então, tá? Bom, Ô, Roberto. aqui... Pode falar, Matheus. Ah, tá. É que uma coisa que eu peguei e deixei marcado aqui é que diz o seguinte, que, né, Deus mesmo idealizou o plano e apresentou a Moisés, com instruções específicas quanto ao seu tamanho, forma, material a ser usado, e especificou cada peça do mobiliário que ele devia haver. A gente vê que as instruções sobre como deveria funcionar, o que deveria fazer e o que não deveria fazer no santuário era de modo específico dado por Deus, né? Ele não dava espaço para homem nenhum decidir como deveria ser feito o serviço, como deveria ser feito o cântico. Então, tudo era literalmente definido por Deus. E isso a gente deveria tentar trazer para as igrejas de hoje, né? Exatamente, Matheus. Boa colocação. Pode ver que Deus ele é muito minucioso e a questão do santuário mostra isso, tá? O santuário é justamente assim muito minucioso e a gente vê a ordem de Deus, né? No sentido de tudo tinha que seguir à risca, cada detalhe, cada ponto. Não podia ser assim, o sacerdote chega no santuário e fala, hoje eu vou fazer desse jeito. Não era desse jeito que funcionava, entendeu? É tudo ali bonitinho, tudo regrado, porque Deus sabia a forma correta de se fazer e sabia o que teria que impactar o pecador. Porque o santuário era para impactar aquele pecador a abnegar do seu eu, do seu pecado e não cometê-lo novamente. Então era algo muito assim, bem sincronizado, bem detalhado. E obviamente a gente tentou fazer uma miniatura, eu e o Jabes, né? Mas mesmo assim já é algo que chama atenção, né? Imagine o santuário do terrestre e imagine só o santuário celestial como não é grande, hein? Porque aqui o do santuário do terrestre é uma miniatura do celestial. Imagine o tamanho do celestial, para caber tudo aquilo do Apocalipse que fala, né? Mas não é o foco hoje. Lembrando a vocês que o santuário foi exatamente servido ali, ó, o modelo para o santuário da terra. Ou seja, Deus ditou e falou, ó, me fareis um santuário segundo o modelo, ou seja, do jeito que Deus mostrou para Moisés, que eu te mostrar. Então, Moisés, ele olhou, Moisés não fez nada aqui pela cabeça dele. Ele não chegou assim e falou, nossa, vai ficar bonito um, um chifre aqui no altar. Ah, vai ficar bonito um pão, uma taça aqui na mesa. Não foi desse jeito que funcionou, não. Então, tudo bonitinho, Deus deixou tudo bem didático, porque exatamente essa é a forma de Deus para aquele povo entender. Lembrando a vocês que o santuário não foi instituído a forma dele sim, mas o santuário foi instituído bem lá no Éden. Um pouco depois do Éden, após o pecado, vocês lembram que foi sacrificado um cordeiro para dar as roupas para Adão e Eva. Então o santuário já dali em diante já começava a andar. Só que dessa forma, como o povo, como Deus ali queria ser visível a todas as nações, ele começou ali no Êxodo, mas o santuário já vem de bem antes do que isso, né? Isso é importante a gente também ressaltar, porque o pessoal acha que, não, o santuário também a gente tem que abolir porque é depois do Êxodo, e o Êxodo a gente não serve para nada mais. Lembra que é a mesma questão da lei. Então, muitas pessoas hoje não entendem santuário porque não acham que tem valor nenhum. Só que o santuário já é algo antes do Êxodo, tá? E uma outra coisa muito importante sobre isso é que Satanás ele é muito astuto. E por que que nós temos uma dádiva de ser adventista do sétimo dia? Pela questão de que nós somos a única igreja que entendemos o santuário. E isso é muito
bom, por um lado, mas é também uma baita de uma responsabilidade. E por que que isso, um dos pontos do porquê que nós somos os únicos? Por quê? Satanás, ele eliminou o Velho Testamento, certo? Boa parte aí, se não 99% dos evangélicos, em sua supremacia, vão dizer que o Velho Testamento não presta, não serve mais para absolutamente nada. Jesus morreu na cruz, acabou com tudo, não tem mais o que fazer. E ele também não deixa com que as pessoas entendam o Apocalipse, certo? Porque o Apocalipse é um livro fechado para a maioria do povo. Então, as duas partes mais importantes para entender santuário, que é o Velho e o Apocalipse, estão bloqueados na cabeça de 99% da humanidade. Então, Satanás, ele é muito inteligente e ele conseguiu bloquear justamente os dois pontos mais cruciais para a gente compreender o santuário. Lembrando a vocês que o santuário celestial só dá para a gente compreender com base no santuário terrestre. Então, o santuário terrestre ainda hoje tem uma prerrogativa muito importante, como diz lá em 1 Coríntios 10, 11, que aquilo tudo que o povo passou de Israel, as coisas de Israel, também servem para nós hoje, para nós não cairmos nos mesmos erros. Então, é por isso que a gente precisa ter cautela e saber sobre santuário para explicar para as outras pessoas. Eu já falei para vocês sobre a questão, por exemplo, do juiz investigativo, que o pessoal fala, Roberto, para que Jesus ia passar de um santo para o santíssimo para fazer a mesma obra? Não faz sentido nenhum. Mas por quê? Porque eles não acreditam em juízo investigativo. E a passagem foi justamente para iniciar esse juízo. Então, como eles não entendem, eles falam, não faz sentido nenhum Jesus fazer a mesma coisa, só mudar de lugar para fazer a mesma coisa. E, de fato, não tem sentido. Só que aí a gente precisa, com carinho, explicar essa questão, está entendendo? É a mesma coisa a questão do santuário, bem? E isso eu digo para vocês porque me entristece muito, e até foi por isso que eu comecei a fazer finais de semana com Deus sobre santuário nas igrejas, porque não é um assunto muito comentado no nosso meio. E deveria, inclusive, ser o mais comentado, tá? Então, até me entristece um pouco isso, porque a gente tem a luz, assim, muito importante, e a gente não dá valor para essa luz, tá? Não é de hoje, né? Sempre foi assim na história, mas a gente, como, né, aqui, um grupo que gosta, que estuda, que avança, de jovens, espero que vocês levem mais com carinho essa questão do santuário, de aprender mesmo, de entender, não por, eu sei santuário, eu sei isso, eu sei aquilo, não, mas para colocar em prática e ajudar outras pessoas, tá? Porque eu mesmo tenho 22 anos de igreja. E nesses 22 anos aí, eu posso contar no dedo de uma mão quantas vezes eu ouvi falar de santuário. Para vocês terem uma noção de como fala-se pouco. E acredito que a boa parte aí também deva partilhar desse ponto. Porque a gente vai ver já já um pouco mais dessa importância do santuário durante toda a palavra. Aí vocês vão entender o porquê que é importante o santuário, porque não dá para entender Jesus sem a gente entender santuário. Por isso que o entendimento de Jesus de muitas pessoas não é o entendimento correto, entendeu? Porque eles não entendem santuário, eles não querem aprender santuário, falam que não serve para nada, e aí fica só com aquela questão de Jesus é amor e ponto. E aí não entendem o processo do santuário de abnegar de nós e da justiça também de Deus que está no santuário, tá? Então, aqui no terceiro parágrafo, diz que então o Senhor solicitou ao povo que trouxesse uma oferta espontânea. Isso está lá no Êxodo 35, versos 20 a 22. E quando Moisés solicita ao povo oferta, gente, não cabe ofertas. Moisés depois tem que falar para parar de trazer. Olha que coisa incrível, né? Moisés falou, gente, estamos precisando construir um santuário. Não demorou muito. Já começaram a trazer coisa que aí, opa, já estamos acabando. Por favor, gente, parem. Isso aqui foi uma coisa bem interessante também, porque hoje em dia a gente, parece que para as coisas de Deus a gente segura muito a questão do dinheiro e para as outras coisas não. A gente solta como, para mim eu gasto mesmo. Quando é para a questão, a gente sempre segura, mas não é o que o povo de Israel fez, né? Pelo menos nessa parte aqui, o povo de Israel estava bem solícito e bem avançando mesmo, né? E construíram o santuário e fizeram com todo amor e carinho, até que chegou um momento que Moisés teve que falar, gente, para de trazer aí, porque eu não estou aguentando mais, eu não sei nem onde pôr mais. Isso é uma coisa boa de ver, porque não só de coisa ruim viveu Israel. Teve muita coisa ali que eles também fizeram de bom, né? E a gente precisa também colocar em prática. Se ninguém levantou a mão, eu vou avançando então.
Tem uma parte, né, nesse subtítulo chamado Registrado para Gerações Futuras, que eu gostei muito. No finalzinho diz o seguinte: sua Ô, Roberto, atitude... Oi, pode falar. eu acho que você não está conseguindo ver aí na sua câmera. Eu acho que está ocupando aí os slides, mas tem gente com uma levantada assim. Ah, peraí. Então me dá uma ajuda aí, vocês aí, que eu não tô conseguindo ver. Quem que... É a Osana. Ah, pode abrir então, gente. Pode falar, dona Osana. Pois é, Roberto, você tá falando aqui, eu estou aqui viajando. Eu atendo, não, você vai entender porque eu falei isso. Eu trabalho com uma paciente, né? Eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho com uma paciente que, quando eu entrei na casa dela, o que me chamou a atenção é uma réplica do Santíssimo em cima da mesa. Ela é uma professora, ela é metodista e é professora de teologia. Olha, metodista. E quando eu olhei para ela, eu olhei a réplica muito bem feita mesmo, desse tamanho assim, ó, de papel dourado. Eu parei, olhei um pouquinho e falei assim: posso fazer uma colocação? Ela falou: pode. Eu falei: os anjos estão olhando um para a cara do outro, mas a Bíblia diz que eles estão olhando para baixo. É. Aí ela falou: como assim? Eu falei: porque nem eles, era sinal de reverência. E a gente começou a conversar sobre aquilo, sobre o sábado. Conversa fluiu, muito boa. Mas o que eu estou entendendo, Roberto, é que, inclusive, está me ajudando muito nisso daí, porque eu não tinha linkado essas informações não tão precisas com relação ao milênio, entende? Junto, para você compreender direitinho o trabalho, para você ver como Deus é didático. Ele quer imprimir na nossa mente o plano da redenção. Sim. Se você entender direitinho, você não vai ser só motivado pela emoção a doar, mas pela razão. O povo de Israel, quando eles doaram bastante, é porque Deus pediu para Moisés fazer uma maquete. Tinha um original e era para ele fazer uma maquete para mostrar cada peça como funcionaria. Mas nada melhor do que você bordando, você batendo, para você entender o processo. Diferente de falar, faça isso ou faça aquilo, não foi você quem fez. Entende? Então, assim, eu estou achando interessante as colocações que vocês estão fazendo, porque é muito bom a gente entender bem direitinho o processo para a gente saber explicar, né? Sim. Aqui vai ser só um gostinho, tá? Eu tenho no meu canal, Caráter Cristão, tem 24 temas lá de mais de 1 hora cada um sobre santuário. Então tem muito assunto sobre. Aqui a gente está dando só uma pincelada. Obviamente, depois a gente vai ainda aprender ano que vem sobre a questão do santuário celestial. Sobre o que a irmã disse, no finalzinho do parágrafo do subtítulo Registrado para Gerações Futuras, diz o seguinte: a sua atitude em preparar e alegremente o material para o tabernáculo é um exemplo para todos os que verdadeiramente amam o culto a Deus, aqueles que estimam a bênção da sagrada presença de Deus.
ao prepararem um edifício em que ele possa se encontrar com eles, devem manifestar maior interesse e zelo na obra sagrada, na mesma proporção em que consideram as bênçãos celestiais superiores ao seu conforto terreno. Devem compreender que estão preparando uma casa para Deus. Olha que coisa interessante. Ou seja, primeiro Deus, depois nós, né? E aquele povo estava exatamente fazendo isso. Ele estava lá levando, ele estava lá, como a irmã falou, muitos teceram várias partes das roupas. Foi feito uma boa parte das coisas, o povo ali ajudou e muito. E aí chegou o momento em que Moisés teve que falar, gente, tá bom, muito obrigado, foi bênção demais, mas agora já estamos finalizando e não tem onde eu guardar essas coisas, tá? Então, teve que pedir para parar. Então, isso eu achei bem interessante também, porque a gente só costuma falar o que é ruim de Israel, né? Ô, Israel, a gente, na verdade, está vendo muita coisa assim que eles faltaram fé, mas quando eles fazem algo bom, a gente também tem que falar que foi feito assim pelo esse povo, né? E tem um subtítulo também chamado aí De Acordo com o Modelo. E nesse subtítulo, De Acordo com o Modelo, a gente vai verificar justamente a questão de que depois da construção do tabernáculo, Moisés foi examinar o trabalho. Olha isso. Moisés, então, ele foi examinar se tudo estava do jeito que Deus pediu. E se tinha alguém que podia mesmo examinar as coisas, era Moisés, né? Ele tinha visto, então ele sabia exatamente como deveria ser. Eu achei bem bacana isso aqui. Deus deu o modelo da arca a Moisés, instruções especiais de como devia ser feita. A arca era para conter as tábuas de pedra, nas quais Deus havia gravado com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Tinha forma semelhante à de um baú e estava revestida de ouro puro. Novamente mostrando a questão do ouro, né? O ouro aí não era para ficar bonito ou para dizer que é caro. O ouro aí tinha o simbolismo justamente de Deus estar ali, né? E isso é o que importa, não a questão do ouro ser o mais caro ou do ouro tá ali porque deixa mais bonito, não, nem, obviamente, né, onde Deus está, as coisas vão estar sempre maravilhosas. Mas o ponto crucial dali era justamente isso. E a cobertura dessa caixa tinha ali o propiciatório de ouro maciço, aonde havia os querubins. E a gente lá no início, lá nos nossos primeiros estudos, a gente comentou um pouquinho sobre a queda de Lúcifer. E Lúcifer era um desses querubins no céu, né? E juntamente ali com Jesus, que era Miguel na época, né? Porque ele se suprimiu ali, ele fez os anjos e se fez anjo. E a partir desse momento, teve aquele embate que Deus falou, ó, Miguel é Deus. E aí causou todo o problema aí que a gente sabe do conflito. Então, acho importante a gente ver, porque esses anjos, eles estavam ali, por quê? Porque, de fato, tem anjos próximos ao trono de Deus, guardando ali a arca, né? No caso, a arca da aliança, tá? E, como a irmã disse, a reverência desses anjos, que são anjos que não pecam, mas eles são bem reverentes a ponto de não olharem para Deus, eles ficam olhando para baixo. Lembrando a vocês, que a gente também já falou sobre isso, que o trono de Deus, ele é um trono suspenso. Então, o trono de Deus não é a arca da aliança. A arca é onde Deus apoia os pés. O trono de Deus é acima da arca da aliança, como a Bíblia diz, ele está entronizado acima dos querubins. Então, Deus está acima dos querubins, por isso que os querubins não olham para cima, e eles olham para baixo, porque nem os anjos foi dado a eles de olhar para Deus, né? O Pai. Então, eu achei bem interessante essas questões. Lembrando a vocês que aqui sempre pontuou a questão da arca, os querubins ali guardando, como querubins guardadores. A própria Bíblia diz, que, lá em Ezequiel, que Satanás, né, no caso ali, ele era um querubim guardador até que se achou iniquidade nele, né? E aí ele foi jogado ali para a terra e vocês sabem da história. Não vou voltar lá no primeiro. Quem não viu essa parte, dá uma olhadinha nos primeiros vídeos que a gente fez, que a gente comentou mais sobre isso, tá? E vem a questão aí que eu vou querer que o Enzo passe para mim agora, porque vocês sabem bem, a própria Bíblia deixa isso muito claro, mas eu quero deixar bem mais claro para vocês agora, a questão de que no céu há santo e santíssimo. Por quê? Porque isso foi muito combatido por Desmond Ford. Tá? Desmond Ford foi um pastor adventista, morreu agora aí, há uns 5, 6 anos atrás, em 2018, se eu não me engano. E esse pastor, ele
fez uma lambança muito grande com o santuário. Ele jogou contra o santuário. E ele acreditava que o santuário no céu não tinha esse compartimento, ele não tinha essa parte aqui que separa uma coisa da outra. Para ele, entrava e já via tudo. E ele arrumou ali algumas objeções quanto a isso no livro de Hebreus. Se só tivesse o livro de Hebreus, inclusive, a gente ficaria em maus lençóis, tá? Ele teria bons argumentos. Só que não tem só o livro de Hebreus, né? Nós temos Apocalipse e nós temos também o Velho Testamento, que nós, adventistas, consideramos tudo inspirado. E muito, assim, tá na nossa mira de entender esses, tanto o Velho quanto o Apocalipse. E quando você vai para o Apocalipse e quando você vai para o Velho Testamento, fica muito claro que tem, sim, aí um compartimento separado do outro. E isso fica muito claro ali em Apocalipse 11, verso 19, onde diz que abriu-se então o santuário e foi vista a Arca da Aliança, né? Então, até o capítulo 11 do Apocalipse 19, Desmond Ford ainda tinha ali um álibi. Quando tem o Apocalipse 11 e 19, aí a coisa já fica mais complicada. E para piorar, a questão para ele, nós temos os primeiros escritos, capítulo 54, página 54, segundo, terceiro e acho que o quarto parágrafo. Eu vou dar uma lidinha para vocês. Ali diz o seguinte, ó. Aqui a Ellen White está tendo uma visão do trono, e ela diz que estava sentado nele o pai e o filho. Então, era um trono que estava sentado duas pessoas distintas, né? Porque se estava o pai e o filho, não pode ser a mesma pessoa. Então, estavam o pai e o filho assentados nesse trono. Aí, a gente pode... Tem pessoas que, por exemplo, dizem, olha, o pai e o filho. Então, o Espírito Santo não é Deus, né? Porque o Espírito Santo não tem trono, não está sentado junto. Quem sabe, né? Ellen White pode ter visto ali, obviamente ela viu o pai e o filho, mas e daí? Se esse trono aí caber 3, 4, 5, 10, 20, não sabe. Então isso não é um argumento, só porque o pai e o filho estão sentados, não é argumento para desconsiderar o Espírito Santo, tá? Mas não é o nosso foco o Espírito Santo. Só dizendo para vocês que o trono que cabe 2, pode caber 3, 4, 5, 10, 20, pode caber quantos quiser, né? Se o trono cabe 2, pode caber mais, tá bem? Aí Ellen White está dizendo ali que ela contemplou o semblante de Jesus, admirou ele, e aí ela perguntou se o pai era parecido com ele, em forma, né, humana. E aí Jesus disse que sim, e ele poderia, e ela pergunta se poderia contemplar, ele diz que não, porque se ela visse ele, morreria, assim como Deus fala ali com Moisés, certo? E ali ela vê o povo do advento, ou seja, a igreja que estava esperando o advento de Jesus e o mundo que estava brincando, né, com, Jesus não vai voltar nada. Pode passar o próximo, é isso? Para que a gente continuar essa leitura. Aí Ellen White comenta o seguinte, ela vê o pai se erguer do trono e no flamejante carro entrar no Santo dos Santos, ou seja, entrar no Santíssimo. Então o pai se levanta do santo lugar onde ele está sentado, num trono que tem no santo, isso a gente pode ver depois no capítulo 53, ele se ergue desse trono e vai para o Santíssimo, cumprir Daniel 7, a partir do verso 9 lá, que vocês sabem bem que o ancião de dias se assentou. E aí aparece ali que ele se assenta lá. Então ele sai de um trono, vai para o lugar santíssimo e se assenta, ou seja, isso é uma passagem de santo para o santíssimo. Como que Desmond Ford diz que não tem santo e santíssimo? Fica muito claro aí para vocês que houve sim uma passagem. Ele saiu de um trono, de um lugar, e foi para um lugar que é o Santo dos Santos, que a gente conhece como Santíssimo. Então Jesus se levantou do trono, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, e eles foram deixados em completa treva. Agora, na parte lá em amarelo, diz o seguinte, então o carro de nuvem com roda com flama de fogo, circundado por anjo, veio até Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para onde? Jesus também foi levado para o Santíssimo, cumprindo Daniel 7, 14, 13 e 14, onde ele não vem para a terra, ele vem para o Santíssimo, tá? Ele foi ao ancião de dias e não voltou para buscar a gente, que foi o probleminha aí de Guilherme Miller e a galera. Então ele vai até o Pai, onde o Pai se assentava. Então Jesus vai até o Pai, ok? E o outro pode passar, Enzo? Pode passar o próximo, só para que vocês possam ver que são tronos diferentes, porque tem pessoas que podem dizer que esse trono se move, tá? Além dos tronos fixos, tem também um trono móvel, mas o trono do santo, hoje, ele está vazio.
voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono, e eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Então, isso aqui foi aquelas pessoas ali que, infelizmente, se apostataram do movimento, porque não viram ali Jesus voltar, e depois mais de 50 mil pessoas se apostataram. Então, isso aqui é interessante para a gente ver, meus irmãos, que o santuário é muito mais amplo do que a gente imagina. E o trono não é a Arca da Aliança, tá bem? A Arca da Aliança, ela é o escabelo dos pés de Deus, é onde Deus apoia os pés. Deus está acima dos querubins, tá bem? E a mesma coisa acontece no santo. Então, quando Jesus adentra no Apocalipse 4, ele vai ficar no santo até 1844, que é o capítulo 11, verso 19, ok? Então, só para mostrar para vocês, porque nós temos aqui também, falando sobre 2 compartimentos, acho que esses primeiros escritos, recomendo vocês até darem uma leitura nessa visão, que é incrível, mostra até que como Jesus vai voltar para buscar cada um de nós, mas o fato é que há sim, santo e santíssimo. Então, não é, lá no céu não é sem o compartimento ali. Não é um compartimento só, são 2 compartimentos, tá bem? O tabernáculo era composto de 2 compartimentos separados por uma cortina ou véu. Lembrando a vocês que há portas também. Então, porta, véu, cortina, vai estar tudo lá no céu. Por quê? Prestem atenção. Se Deus mostrou para Moisés e Moisés fez uma cópia do celestial, quer dizer que tem véu. Depois Deus mostra a mesma cópia para Davi. E Davi manda Salomão pôr porta. Como que você harmoniza isso? É fácil, tem porta e véu. Tá bem? E Ellen White vai dizer isso várias vezes. Às vezes ela vai ver porta, às vezes ela vai falar véu, e o próprio João vai falar porta, lá no Apocalipse. Então não tem contradição nenhuma aí, não tem problema nenhum. Tem porta e véu e acabou. Tá bem? Véu para quem ia ter que carregar santuário nas costas, porta para quem não ia ter que carregar santuário nas costas. Porque o santuário do Salomão, ele era fixo, então não ia precisar ficar desmontando e montando. Então Deus até nisso cuidou do seu povo, tá bem? Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Aqui agora só a questão do fogo sobre o altar que havia sido aceso pelo próprio Deus e era mantido de forma solene, ou seja, aquele fogo ali que vocês estão dando uma olhada ali, ó, ele foi ligado, foi o próprio Deus que botou para queimar e esse fogo não se apagava, tá bem? Então, o fogo do altar do sacrifício. Pode falar quem abriu a mão aí, que eu não consigo ver quem é, mas pode falar. Boa noite. Eu queria Ah, tirar até Luiz. uma dúvida, né? Você, há mais alguns minutos atrás, estava falando da reverência, né? E aí a minha dúvida é com relação a se até você mencionou da questão da construção dos templos, né? Que as pessoas têm que ter cuidado, como se fosse estar construindo para Deus. E aí a minha dúvida é hoje, quando os nossos cultos no sábado, né? Porque cada vez mais a gente tem visto que as pessoas têm perdido a reverência no dia santo de Deus, né? Então, e eu gostaria de saber, ouvir outra colocação, né? Porque cada vez mais a gente vê que a igreja, no dia de Deus, no dia santo, por isso que é santo, é separado, é único, especial, a gente vê várias situações, comemorações no dia de Deus, né? No sábado, que na minha perspectiva, eu acredito que é uma certa violação, né? As pessoas não têm mais reverência, não não têm, digamos assim, um respeito, né? Oram de qualquer jeito e quando a gente vê essa questão todas aí, por exemplo, os querubins, você acabou de dizer, os querubins estão olhando para baixo, porque nem olhar para cima eles olhavam, né? E são seres totalmente santos, né? Então, eu gostaria de saber essa posição, né, dessa questão da reverência, do respeito a Deus, né, porque cada vez mais a gente tem visto o culto no sábado, né, outras adorações. Quando eu falo assim, outras adorações, né, a gente celebrar outros dias, né, eu vejo que sábado é dia exclusivo de Deus, santo. E aí a gente começa a comemorar Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, tudo no culto de Deus,
a gente estaria ou não estaria profanando o dia do Senhor? Olha, irmão, boa questão, tá? Eu sou bem, assim, bem mais conservador nesse ponto. Eu até concordo com o meu irmão, mas também a gente precisa ver a questão da luz, né? Tanto dessas pessoas também, porque não é nem somente nesse sentido, né? A gente está perdendo um pouco da nossa essência de reverência há muito e muito tempo. Mas isso também vem, eu acho, irmão, no meu entender, por falta de entender sobre o santuário, sabe? Porque aparentemente nós, como adventistas, deveríamos dominar esse tema. Só que não é assim que funciona. Infelizmente, muitos de nós nem mesmo entendemos. Depois que eu comecei a compreender santuário, a questão da reverência foi algo que me chamou muito a atenção. Tanto que eu tenho uma pregação só sobre reverência, tá? Porque isso me deixou muito encucado. Só para que vocês Eu possam ter queria, até uma coisa, por exemplo, eu vejo lá a mensagem escolhida agora, não sei se é o volume 2, né? Isso. Ellen White diz claramente que ela fala assim, a forma de você orar a Deus no culto, aí a pessoa chega assim, aí depois fizeram uma pesquisa, né? Mas algumas vezes Ellen White orava em pé. Irmão, a gente não pode confundir que ela, por exemplo, orar em pé em outras situações, mas no culto, no dia santo de Deus, ela diz claramente lá que se prostrava. Salmo 95, versículo 5 diz lá, prostremos diante de Deus. Né? E tem vários outros salmos que diz isso. Sim, Então, isso eu daí estou perguntando isso. tem bastante ponto, Pode falar. Luiz. Só que a gente precisaria de muito tempo para esmiuçar isso melhor, tá? Lá no canal, no meu canal, vai ter alguma coisa sobre isso aí. Depois eu posso até pegar seu contato e a gente conversar sobre esse ponto melhor, tá bem? Eu gostaria. Porque se a gente for entrar nisso aí, a gente vai ficar umas 2 horas aqui. É só para que vocês possam ter uma noção da importância que Deus dá para cada detalhe. A lenha que é queimada nesse altar aqui era colocada bonitinha, não era jogada. Ia ser queimada, podia jogar a lenha dentro do altar ali e botar fogo na lenha. Mas não era assim que Deus mandava, não. O povo, o sacerdote tinha que ir lá, colocar a lenha bonitinha para essa lenha queimar, tá? Então, esse é o nível de ordem e o nível de reverência do que Deus pede para cada um de nós que ele quer. Então, de fato, a gente vem perdendo um pouco dessa questão na nossa essência, né, de reverência, mas são coisas que Deus, pode ter certeza, Deus está lá no candelabro do Apocalipse 1, coordenando todas as coisas, ele está com a liderança na mão, né, como ele diz, as estrelas ali, os mensageiros de cada igreja. Então, a gente precisa fazer nossa parte e confiar em Deus, que Deus vai fazer a parte dele. Obviamente, não vamos ver igreja perfeita, a gente sabe disso, tem joio e trigo até a volta de Jesus, mas que nós possamos estar caminhando para ser trigo, né, e não joio. Porque quem vai separar o joio do trigo é o próprio Cristo, tá bem? Mas depois a gente conversa mais, pessoal, depois a gente pode pôr até lá no grupo mesmo para a gente dialogar um pouco sobre esse assunto. Eu até estou reformulando uma pregação sobre reverência para fazer nos finais de semana com Deus, e a gente pode ver alguma coisa bem bacana sobre isso, tá bom? A irmã acho que é Rosana, né? É Rosana, né, irmão? Ou é Osana? Pode ligar, liga o microfone, irmã. Eu não estou ouvindo assim, ó. Não, agora sim. Aí foi. Então, Roberto, assim, É Rosana ou Osana? Osana. Osana. Então é maravilha, dona Osana. Só para não falar errado. Eu estava vendo, Roberto, que, assim, falando sobre reverência, né? Cada, cada objeto, cada utensílio, cada parte desse santuário não era só para mostrar para o povo que eles estavam construindo assim, que Deus estaria morando ali, né? Mas que aquele lugar
era santo, porque Deus morava ali. Por isso, quando Deus falou para Moisés, tira a sandália do teu pé, do lugar que você está pisando na terra santa, a Ele estava. santidade de onde Deus habita. Amém. Né? E isso, assim, faz a gente pensar, bem colocado, você falou, por não bater muito nessa tecla, a gente vai perdendo de vista o que é reverência. Sim. O que é santo acaba se misturando com o profano e daqui a pouco a gente está profanando achando que é santo. É. Então, assim, eu achei interessante. E quando eu li isso, que o material que ele usou também não era cada não, cada material que ele usava, que hoje seria tijolo, né? Mas era pele e tal, além de ter um significado também contando a história da redenção, né? Para que ficasse gravado e a gente entendesse o valor que Deus dá para a gente. Eu estou lendo o livro O Maior Discurso de Cristo e está falando sobre riqueza, né? E ele falando que é para a gente não acumular riqueza sobre a terra. Está lá em Mateus 6,19. E o que ele considera riqueza? Por isso o simbolismo, né? O ouro. E diz que Cristo considera seu povo em sua pureza e perfeição, como a recompensa de todos os seus sofrimentos. Aquilo tudo não era só porque era bonito e porque era santo. Custou muito, que dinheiro não paga, custou a vida de Cristo. Mas se pensar que quem tinha que morrer a você eternamente, Jesus Cristo veio e pagou a conta, o valor que a gente dá para isso. E essa compreensão, por isso que Moisés, orientado por Deus, falou, né? Que a gente, como pai, era para falar para os filhos, sentando, levantando, deitando. Eu estava vendo Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E santificação significa também entender reverência, entender né, o corpo da gente, a vida da gente no dia a dia, né? Mas para isso você passa tempo Na lendo, palavra. É. passa tempo, fecha a porta e passa tempo conversando com Deus, porque você ouve Deus falar e depois na oração você fala. Exatamente, dona Rosana. É justamente a questão do santo, né? A mesa dos pães é a palavra, o altar é a oração e o candelabro é o nosso testemunho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso antes de finalizar, tá bem? Obrigado pela, pela, pelas palavras. As meninas, Amanda e Laura, A gente chegou na metade do estudo, mas já tinha lido o capítulo. Eu acho muito interessante como Deus planejou algo que servisse de exemplo para não só o Israel daquela época, mas também para o Israel espiritual, né, que somos. E uma comparação que eu acho bem interessante é como na vida do povo de Israel, cada item do santuário se cumpriu. Por exemplo, quando eles sacrificaram o cordeirinho para passar o sangue nos umbrais das portas, eles estavam fazendo o primeiro item, o sacrifício, o altar de sacrifício. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, era um batismo espiritual para eles, que a partir daí a vida seria diferente, né? E aí depois eles chegaram no Sinai, onde receberam a palavra de Deus, que era o pão, né? A mesa da proposição. E posteriormente eles deveriam resplandecer o que eles sabiam para o mundo atual, que era o candelabro de 7 velas. E aí depois mostra quando Moisés morreu, mostrou que
eles podiam ir a Deus sem precisar de alguém que intercedesse por eles. E também, chegando já no altar, na Arca da Aliança, a gente vê que Deus estava com eles em todos os momentos. E estava esperando reverência e obediência da parte deles, que era algo que simbolizava também a Arca da Aliança. E também, eu não lembro onde eu ouvi falar sobre isso. Se vocês sabem melhor do que eu, podem me corrigir. É que as portas, a porta do pátio, do lado de fora do santuário, para entrar para o pátio, se chamava caminho. A porta que entrava para o santuário se chamava vida. Eu acho que era conhecida como vida. Verdade. Verdade, isso. Verdade. E aí para o Santíssimo era vida. E eu acho que foi também por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque é interessante a gente ver que Jesus ele não se ocultou dos fariseus. Eles, a todo momento, Jesus estava mostrando que ele era o Messias. Então não pensem que os fariseus mataram Jesus porque não sabiam que ele era, tá? Eles não mataram porque eles realmente não quiseram abnegar de si. Eles achavam que era melhor que Jesus. E isso foi a ruína deles. Mas eles tinham mais do que provas suficientes para saber que Jesus, de fato, era um Messias prometido. E uma coisa interessante que eu vou mostrar agora para vocês, e a gente vai finalizar com a questão da nuvem, tá? Mas antes de a gente falar sobre essa questão da nuvem, eu gostaria de passar para vocês alguns slides. Passa para mim, Enzo, por favor. Agora a gente vai fazer um compilado bacana aí sobre a questão da Bíblia aí, tá? Para que vocês possam dar uma olhada. Olha que coisa. A primeira coisa que eu gostaria que vocês dessem uma olhada é justamente nessa questão de que a posição dos móveis já mostrava da forma que Cristo morreria. Vocês estão vendo uma cruz vermelha? Então, o caminho em que Jesus teria que percorrer já estava dito muito tempo antes de ele morrer de cruz. Tá? Então, a forma dos móveis ser colocado já denotava que Jesus morreria morte de cruz. Tá? Pode passar o próximo, Enzo, que a gente vai pegar alguns pontos interessantes. A primeira coisa que eu gostaria que vocês vissem vai devagarzinho, Enzo, porque ele demora mesmo, tá? Pode voltar. Ele é meio demorado mesmo porque é pesado aí, tá? Então você pode ir devagar. Primeira coisa aí que eu gostaria que vocês dessem uma olhada é que Jesus sofreu por mim e por você em todas as partes do corpo. Ele foi pregado nos pés, foi perfurado com lança, saiu água e sangue. Te lembra alguma coisa, água e sangue, na pia? Lembra da pia? A pia, quando o sacerdote lavava suas mãos com sangue, ficava água e sangue. Ele também foi pregado na mão esquerda, pregado na mão direita e morreu com o coração quebrantado, além, obviamente, de ter sido colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça. Então, olha aí Jesus mostrando que ele, por mim, por você, teve todo o seu corpo mutilado. Pode passar? Quem é Jesus? Olha que coisa interessante. Jesus, ele é o santuário. Olha lá. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é a luz do mundo e ele é a própria personificação da lei. Olha aí como o santuário é importante em toda a Bíblia, né? Pode ir. Pode passar o próximo, Enzo. Olha o êxodo aí. Vocês falaram do êxodo, olha o êxodo aí, que coisa bonita. O êxodo, então, inicia ali a questão da Páscoa, o sacrifício. O Mar Vermelho deveria ser o batismo, né? Na verdade, foi o batismo, mas infelizmente eles ficaram com o Egito neles. Mas a vontade que Deus queria era que, após passar aquele Mar Vermelho, eles esquecessem totalmente do Egito. Assim como nós, quando batizamos, devemos morrer para a nossa velha vida. Depois eles receberam o maná, eles receberam uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo para o dia e para a noite deles. Além, obviamente, de no Êxodo 20 receber os 10 mandamentos. Tá vendo? O Êxodo também segue o caminho do santuário. Pode avançar? Aí tem os textos bíblicos, depois eu posso passar para vocês, tá bem? A vida de Cristo, olha a vida de Cristo
com o caminho do santuário. Cristo vem ao mundo, nasce entre animais. Qual era o único móvel que um animal era sacrificado? Né? Justamente o sacrifício. Depois Cristo foi batizado, depois Cristo venceu as 3 tentações: as pedras em pão, a adoração em troca de glória e a oração presunçosa. E além, obviamente, de ele pregar a lei e a misericórdia de Deus. Essa foi a vida de Cristo seguindo o santuário. Pode avançar? Agora a gente vai ver a parte da encarnação de Cristo. Agora é de cima para baixo, porque Jesus está encarnando, né? Então ele vai sair do seu trono. Aí é Jesus Cristo deixa seu trono no céu. Ele vem aqui, vive a palavra, ele deixa a luz dele brilhar, ele vive uma vida de oração, depois ele é batizado e ele é crucificado. Tá vendo? O caminho, né? O santuário é incrível. Agora vai ser a ascensão. Agora é de cima para baixo de novo. É de baixo para cima de novo. Pode ir devagarzinho. Olha aí. Jesus veio ao mundo e morre. Ele é ressuscitado e purificado. Ele ascende para enviar o quê? O maná. Ele ascende para ministrar no candelabro. E ele ascende para interceder por nós. E depois, em 1844, Jesus faz o quê? Entra no lugar santíssimo para fazer o quê? O juízo investigativo. Estão vendo? Que coisa linda, meus irmãos. Coisa maravilhosa. Santuário é maravilhoso. Pode ir, Enzo. Novo Testamento. Olha o Novo Testamento. O Novo Testamento, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João fala sobre o quê? Sacrifício. Atos, o batismo do Espírito Santo. De Romanos a Judas vai falar a palavra de Deus, vai dar testemunho e vai falar sobre intercessão. E o Apocalipse é a sala do trono de Deus. Pode ir, Enzo. Acredito que seria a última, porque agora deve ser o nosso caminho. Se Jesus fez o caminho do santuário, obviamente, como eu estou querendo copiar semelhante, né? Jesus pede para que eu e você sejamos semelhantes a ele, ou seja, copiemos o que ele faz. Então, nós também temos que passar por esse caminho do santuário. Tomar nossa cruz e seguir. Jesus tomou a cruz dele e seguiu. E ele quer que nós também façamos o mesmo. Então, Jesus diz o quê? Nós devemos aceitar o sacrifício de Cristo. Nós devemos nos batizar. Nós devemos estudar a palavra. Devemos ter uma vida de oração. Devemos brilhar, mostrar Cristo às outras pessoas através da nossa vida. E, por fim, nós vamos guardar os mandamentos de Deus. Então, antes de guardar os mandamentos, porque muitas pessoas é simples, né? Olha, agora você batizou, agora é fácil, só guarda os mandamentos. Aí o pessoal, opa, o que é isso? Tá a coisa mais difícil, né? Obviamente tem muito mais coisa para a gente avançar no santuário, que é a questão da justiça de Cristo, tá? Mas aqui é só para que vocês possam ter um esboço do meu e do seu caminho, tá bom? Até chegar a guardar o mandamento é uma luta árdua no santo. Depois vamos adentrar o Santíssimo para a honra e glória de Deus. E eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês que me chamou muito a atenção quando eu falei sobre isso, que é justamente a constelação de Órion. E quando eu vi pela primeira vez, eu até chorei, porque como eu vi Deus assim, perfeito. Até mesmo, vocês sabem bem que Jesus vai voltar pela constelação de Órion, certo? É algo, um lugar que ninguém nunca, o ser humano, nem por mais curioso que fique, não consegue fazer nada lá. Obviamente, Deus é muito sábio. E olha aí que coisa maravilhosa aí. Na constelação de Órion aparenta mesmo um santuário. Vocês pegam ali as principais estrelas, né, da constelação e vocês vão ver aí que coisa magnífica. Pode pôr o próximo, Enzo. Essa daí tá meia ruinzinha. Eu peguei uma imagem melhorzinha para vocês dar uma olhada. Essa daí é a constelação. Pode pôr o próximo. Que aí vai... Pode passar, Enzo. Aí. Só para que vocês deem uma olhada melhor aí, como Deus é perfeito, né? De fato, nós vamos chegar ao santuário celestial para a honra e glória do nosso Deus. Obviamente, o foco aqui é o santuário terrestre, mas a gente precisa passar por cada um desses móveis. E é isso que esse livro, esse capítulo nos ensina. E sabe como eu e você consegue passar por todos esses móveis aí, por esse caminho árduo? Nós só conseguimos fazer isso com a nuvem, que é o último subtítulo. O último subtítulo aí do capítulo é a nuvem guia. E era o próprio Cristo, essa nuvem, rodeado de anjos.
E é muito bonito ver que o Senhor não deixou o povo de Israel. Ele permaneceu com esse povo, mesmo esse povo incrédulo, esse povo muitas vezes fazendo várias e várias coisas que não deviam. Jesus estava ali, mostrando para eles o momento de sair, o momento de ficar, o momento de se humilhar. Deus estava ali com eles, nessa nuvem. E é exatamente a mesma coisa que eu e você precisamos, dessa nuvem para conseguir vencer nesse mundo que não é fácil. Então, só para que vocês possam ver, ó, aqui diz o primeiro parágrafo desse subtítulo. O Senhor dirigiu os israelitas em todas as suas viagens através do deserto. Então, não foi algumas, exatamente todas as viagens. Quando era para o bem do povo e a glória de Deus que armassem as suas tendas num certo lugar e ali habitassem, Deus lhe indicava a sua vontade pela coluna de nuvem repousando diretamente sobre o tabernáculo. E ali permanecia até que Deus quisesse que viajassem outra vez. Então a nuvem de glória erguia sobre o tabernáculo e eles viajavam novamente. Ou seja, o que eu vejo aqui, que nós precisamos finalizar, né, que já está meio tarde, é que deixe o próprio Cristo guiar a minha e a sua vida. O santuário é um ótimo caminho para a gente trilhar esse caminho até o santuário celestial. E a gente precisa começar se sacrificando. Muitas pessoas aqui, acredito eu, que obviamente já são batizados, né? Então a gente precisa se sacrificar nesse altar de sacrifício. A gente já aceitou Jesus, certo? Todos aqui aceitaram Jesus. Só que o aceitar Jesus é muito além do que só dizer, Jesus, eu aceito o Senhor. É falar, Senhor, aquilo que está me atrapalhando, eu vou deixar aqui, eu vou queimar no sacrifício. Aquilo que eu tenho que parar de comer, de beber, de fazer, porque é para honra e glória do seu santo nome, eu vou queimar no altar do sacrifício. Então não é simplesmente a gente, aceitou Jesus e tá bom. Obviamente, o aceitar Jesus é a gente mostrar que a gente quer fazer a vontade dele. E a vontade dele, se é abenegar de algumas coisas, queime no santuário. Depois disso, a gente já foi batizado. Só que todos os dias a gente precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Todos os dias a gente precisa estar caminhando nessa escalada. Então a gente precisa passar pela pia todos os dias de manhã. A gente precisa se purificar. A gente precisa tirar aquelas coisas ruins à noite também antes de dormir. Tirar aquela mágoa, tirar aquelas coisas que atrapalham a nossa vida espiritual. Então esses dois primeiros móveis são móveis de eliminar o eu e começar uma nova vida quando a gente entra nessa porta. Essa porta do santo é a porta do eu abandono o mundo e agora eu vivo para Cristo. Então, a partir do momento que você entra aqui nesse lugar, a gente precisa, meus irmãos, estudar a palavra. Mas não é estudar assim, eu vou dar uma lida na Bíblia hoje, eu vou ler um capítulo, vou dar uma lidinha na Bíblia. Não, é estudo mesmo, é se aprofundar, é ir atrás, é se encher a nossa lamparina, né? Para nós não ser uma virgem louca, entendeu? Então é muito além do que simplesmente uma leiturinha da Bíblia. É muito além do que simplesmente, eu vou orar 3 vezes ao dia, vou fazer uma oração de acordar, uma de dormir e uma de almoço. Alguma coisa assim, todo dia a mesma oraçãozinha. Não é isso que Deus quer de mim, de você. Deus quer uma vida de oração. Pensamento tem que estar interligado em Cristo. E, obviamente, depois que nós estivermos cheios do Espírito e da palavra de Deus, a gente vai ser luz para todo mundo que estiver ao nosso redor. Então, essa trinca aqui, meus irmãos, não tem como eu conseguir alcançar o Santíssimo se eu não consigo fazer essa trinca. Então, isso aqui é algo árduo, é a santificação. A gente já se justificou, Deus já justificou a cada um de nós. Agora, Ele quer que a gente se santifique para adentrar na presença do Pai, que é o Santíssimo. Então, é exatamente isso que Deus quer de cada um de nós e Ele quer cada um desses detalhes. Tem cada cor aqui, cada coisinha aqui tem um detalhe. Obviamente, a gente não vai poder falar sobre tudo, mas se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, lá no canal Caráter Cristão, vocês vão ver bastante coisa com relação ao santuário. Inclusive, tem uma playlist lá com mais de 20 e poucos temas. Bom, era isso que eu tinha. Eu quero ver a Amanda aí, que ela levantou a mãozinha. Amanda aí, a Laura. E se mais alguém tem alguma coisa a comentar, eis o momento, tá bom? A gente finalizou por aqui. Eu gosto muito desse paralelo que Jesus faz, né? Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Porque esses são os passos que o santuário mostra e os passos que Jesus mostrou em sua vida também. Quando a gente aceita Jesus, a gente está entrando por um caminho. O caminho até Jesus, né? O caminho é ele. E a gente entrou nessa porta do santuário. E quando a gente decide seguir a Jesus por forma do batismo, o que a gente está abraçando agora é a verdade. E a partir daí, a gente está entrando no santo, a gente começa a falar aos outros sobre Deus, a receber mais a verdade e a orar mais a Deus. E eu acho que esse é um ponto, essa tríplice, esses 3 pontos, a gente tem que prestar muita atenção, porque eles são muito essenciais para a vida cristã. Eles fazem muito quando a gente põe eles todos em prática. E se a gente põe eles em prática, a gente estará aceitando a vida eterna, quando a gente estiver lá no santuário celestial. Então, quando eu vejo o santuário, eu vejo que Deus, quando criou aquilo, ele pensou com muito carinho na gente. Pensando, tá, eles vão ser difíceis de eles entenderem escrito. Eu vou desenhar, vou moldar, vou deixar algo bem visível, para que eles possam entender melhor como eu amo eles e como eu quero que eles estejam perto de mim para sempre. Amém. Deus seja louvado. Dona Osana e depois o Mateus. Ainda não está aí. Agora sim, Dona Osana. Pode falar. 2 coisas que eu estava vendo. Deus é tão didático que a disposição do santuário e as tribos ao redor, se tivesse um drone e tivesse olhando de cima, as, pelas tribos que eram colocadas, dava a palavra arquiteto. Isso é algo assim surpreendente. E outra coisa que eu vi é que você estava fazendo um paralelo com a cruz, a proteína mais importante do nosso corpo. Proteína é a substância que faz a conexão neural, né? É uma cruz, ela chama laminina. É uma cruz perfeita, impressionante. Deus queria mesmo marcar a gente com o símbolo da cruz. O valor que Deus dá para isso, até os impenitentes, as pessoas que não creem, elas também têm a laminina. Pode falar, Mateus. Então, uma coisa interessante, né, é sobre a constelação de Órion. Há um tempo atrás eu peguei e mostrei lá no grupo lá uma imagem que mostra a constelação de Órion e embaixo da constelação de Órion, de onde fica o pé da constelação de Órion, tem a constelação da serpente, né, que fica por baixo dela. Em algumas outras versões que eu vou pegar e mandar também depois, tem a constelação de Órion e embaixo dela a constelação de Hidra, que é justamente um ser com várias cabeças, né? Uma cobra com várias cabeças, uma besta com várias cabeças. Então, o plano da redenção já está nas estrelas, já está explicado lá há muito tempo atrás, né? Aí depois eu vou mandar no grupo também essa imagem da constelação de Órion com a Hidra embaixo. Maravilha, meu amigo. Lembrando a vocês, meus amigos, que a cruz está aí, a gente só precisa pegar e seguir, né? Então, que a gente possa pegar a nossa cruz, cada um de nós sabemos aonde as coisas apertam. O plano da salvação, eu costumo dizer que o santuário é o GPS de Deus. O grande plano da salvação. Então, se a gente pegar esse GPS, não tem como dar errado. Esse não é aquele GPS que você coloca o endereço e vai parar lá do outro lado da cidade. Esse GPS vai dar na Canaã Celestial, pela graça de Deus. Bom, Enzo, era assim. Foi isso aí para hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos numa próxima. Amém. Quer orar então para finalizar então, Roberto, por favor? Oremos sim. Deixa eu só virar minha câmera. Uhum. Ixi.
Aí, agora foi. Oremos então. Querido e amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor pela sua grandiosidade, por cada detalhe, Pai, que o Senhor nos deu para que nós possamos chegar até Ti, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo isso que nós estamos aprendendo. Sermos mais humildes, reconhecermos nossos erros, colocarmos inteiramente aos Teus pés e nas Tuas mãos, para que o Senhor possa mudar o ser humano que somos, para o ser humano que o Senhor deseja que sejamos. Pai querido, perdoe cada um dos nossos pecados. Nos purifique, elimine as coisas ruins de nossa vida. Que nós possamos iniciar o nosso processo novamente, colocando tudo que faz mal dentro desse altar para ser queimado, para que possamos avançar para a purificação, sermos justificados por Ti, Pai. E que essa justificação, que é o perdão que o Senhor nos dá, que nós possamos abraçar, assim como Jacó não soltou o Senhor e recebeu esse perdão, que nós também possamos receber. E assim adentrar no santo. Quando nós estamos dentro do santo, não tem como olhar o mundo. No pátio a gente ainda consegue ver o mundo, mas no santo não tem como, porque é tudo fechado. É totalmente lacrado, não tem janela. Somente a luz do candelabro, que é o Espírito Santo, que está ali para fazer com que aquele local não fique nas trevas, Pai. E é exatamente isso que acontece, pois sem o Espírito Santo estaríamos em trevas, mas o Senhor enviou o Consolador para nos deixar a luz. Que nós possamos fazer bom uso dessa palavra de Deus, da oração, que nós possamos mergulhar mais e mais em Ti e abnegar de nós, pois assim estaremos preparados para guardar os mandamentos pela Sua justiça e adentrar a presença do Pai, não como Roberto, mas sim como Cristo no Roberto. Pai querido, que Gálatas 2:20 esteja inteiramente em cada um de nós, que possamos estar abnegando de nós e vivendo Cristo em nós. Muito obrigado por essa oportunidade, que possamos estar sempre caminhando contigo, estudando e avançando para a honra e glória do seu santo nome. E faça com que nós, a tua igreja, dê mais valor às mensagens importantes que o Senhor tem, e a que nós sejamos também reverentes, e façamos assim como o trigo vai fazer e não como o joio. E que possamos deixar o Senhor decidir quem é trigo e joio, mas que nós sejamos trigo para a honra e glória do seu santo nome. É isso que lhe pedimos e agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Roberto. O estudo foi maravilhoso. Muito bom esse tema. A gente aprende, cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais, né? E também muito obrigado a cada um que esteve aqui com a gente. Eu não sei, alguém poderia tirar fotinho? Eu acho que não vou conseguir tirar por aqui.